Os bolsonaristas acreditam que o Eduardo Bolsonaro ele vai ser uma espécie de embaixador informal entre o Brasil e os Estados Unidos, porque o Eduardo é muito próximo ao Donald Trump. Não, ele tem o zap do Trump, ele liga para o Donald Trump. O Eduardo já está lá há uma semana e no início de 2024 o Eduardo Bolsonaro esteve com uma reunião com o Donald Trump. O que esse cara tá fazendo? Ele é um deputado brasileiro, ele não pode ir lá com políticos americanos e conspirar contra a nação. Isso é crime de lesa pátria. Aí ele fez um vídeo todo, não, eu só fui lá pra falar a verdade. Não, que verdade você tá falando? Você tá mentindo, porque o que você tá falando não acontece aqui no Brasil. E se você está cobrando sanções às empresas brasileiras, isso é crime de lesa pátria. Você não tem direito de fazer isso enquanto deputado. Porque você não está prezando pelo interesse do país. Você está cobrando que uma outra nação imponha sanções ao nosso país. Eles acham que o Trump vai tensionar. Nossa, e agora ele vai pressionar. E não vai. O Palácio do Planalto, segundo a Bela Megali, acredita no total oposto disso. Trump não vai fazer nada. Trump vai adotar uma postura, inclusive, pragmática. Porque a campanha do Trump, ele vai ter tanto problema interno nos Estados Unidos, a vitória do Trump, que ele não vai ter tempo pra ficar fazendo conspiratas com relação ao Brasil. Se o Trump vencer, ele tem a chance de vencer com minoria, graças ao formato da votação americana. No próximo dia 26, ele já vai enfrentar o julgamento, que ele pode ser condenado à prisão sendo presidente, e depois que ele virar presidente, ele pode se indultar, levando uma crise institucional imensa nos Estados Unidos. Então você acha que ele vai ter tempo pra Eduardo Bolsonaro? Pra ficar recebendo foto do piu-piu do Eduardo Bolsonaro? Não vai, nem nunca. O Igor Gadeira do Metrópolis trouxe também a informação que o Planalto já sabe como reagir em vitória de Trump. Vai emitir uma carta formal, só não vai haver ligação do Lula. E você pode colocar no comentário se você acha que o Lula faz certo ou não ligar pro Trump. Caso a Kamala Harris vença, o Lula já declarou apoio a ela, né, ou torce por ela, ele vai ligar. Mas com o Trump isso não vai acontecer. O Palácio do Planalto tem outros temores, e muito mais sérios do que essa fantasia bolsonarista. A oposição, né, o fortalecimento da oposição, é um dos temores do governo brasileiro. Mas isso aí, se for temor, passa que sabe, isso não deveria ser importante. O que é importante é a possibilidade do Trump aumentar as barreiras protecionistas, aumentando assim os tributos para a entrada de produtos estrangeiros nos Estados Unidos, o que poderia deflagrar uma guerra comercial de proporções inimagináveis, que nunca aconteceu antes no país. E essa guerra comercial pode forçar a taxa de juros brasileira a não cair, o que dificultaria o investimento tanto da indústria quanto do consumo. E nós sabemos que o Lula acredita que o que puxa o desempenho econômico é o consumo das famílias. E tem outro problema que Trump e Lula eles não têm muito apreço um pelo outro. Eles são de vertentes diferentes. Não, mas isso não importa muito, porque o Lula teve uma relação assim com o Bush, que foi até melhor que a relação que ele teve com o Obama. O Bush e o Lula eles se gostavam muito, muito mesmo. Então eles tinham uma relação bem próxima. E o Bush se dava melhor com o Lula do que com o FHC, pra vocês terem uma ideia como havia essa química do Lula com o Bush, que o Lula é de centro-esquerda, e o Bush ele é de direita. Então esse problema da relação pessoal entre os dois pode dificultar as relações diplomáticas entre os dois países. Mas o que nós vemos é que os bolsonaristas eles querem a vitória do Trump para continuarem fazendo baderna. É só isso que eles querem. Eles não têm projetos, eles não têm nada, eles vivem de baderna em rede social. Então eles vão falar, olha, nós estamos indo lá para os Estados Unidos. Vai ter um motivo, né, agora para o Eduardo Bolsonaro viajar para os Estados Unidos para fazer mochilão. Eu estou indo para os Estados Unidos com a minha comitiva aqui de 30 deputados. Tudo pago com erário, né? Vão lá para fazer absolutamente nada. Porque não há um projeto a ser feito. É só viagem para passar em free shop para falar mal do Brasil e difamar as instituições brasileiras. É só isso. E ficar fazendo showzinho na internet. Qual foi o projeto do Eduardo Bolsonaro? Qual foi o projeto do Eduardo Bolsonaro? Você vai falar, qual que é o projeto do Boulos? O Boulos não tem projeto, por isso que perdeu em São Paulo. Mas qual é o projeto de Nicolas? É banheiro? É bobeira. É só auê. É só baderna.